não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Aleluia! Oh, glória a Deus! Fala para o seu pai, você trazer o dízimo, amado, à casa do tesouro. Tá? Trazer os dízimos da oferta da casa do tesouro. E o Senhor ele fala aqui que ele vai repreender o devorador. Tá? E fala mais, que sua terra será abençoada. Amém? Você quer que tua terra seja abençoada? Você quer que tua terra seja abençoada ou não? Amém? Então seja fiel a isso. O pastor Marcelo é muito delicado, ele tem cautela em relação a isso. E tanto ele como eu. Mas isso é bíblico, tá? É bíblico. Bem, entenda isso. Tem amor em trazer mesmo, sabe, a casa do tesouro, sabe, a oferta, que é a oferta do Senhor, o dízimo é do Senhor, não é meu, não é teu, é do Senhor. Aleluia. Porque o nosso Senhor amado tem que nos recompensar, tem nos abençoado. Deus, em nome de Jesus, Pai, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus fiel, meu Senhor. Meu Deus, se a gente cumprir conforme a tua palavra diz, ó Deus, as coisas acontecem. Pai, se trazendo na casa do Senhor, Pai, meu Deus, o dízimo, Pai, a oferta que pertence ao Senhor, meu Pai, ó Deus, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai repreender o devorador, meu Deus, o Senhor vai abrir as portas, meu Pai, para aqueles que estão desempregados, aqueles que já estão empregados, meu Deus, o Senhor vai promover, meu Pai, meu Deus, aqui não é nós falando, Pai, numa teologia, meu Deus, de prosperidade, não é em relação a isso, meu Pai, mas é algo que o Senhor nos deixou, que é algo simples, ó Deus. O Senhor fala, trazer o dízimo à casa do tesouro, Pai. O Senhor dá para nós fazer prova de Ti, ó Deus. O Senhor fala que vai abençoar a nossa terra, ó Pai. Meu Deus, é o Senhor que diz, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, acreditamos na Tua palavra, Senhor. Deus abençoe cada dizimista, cada ofertante. Abençoa aqueles que não puderam dizimar ou ofertar, meu Pai. Abençoa também, Deus, em nome de Jesus, Pai. É que nós te pedimos, desejamos, agradecemos, Senhor. Amém e amém. Aleluia. Amém. Amém. As crianças na frente, falou. Daquele jeitinho do carro. Oh, que bacana. Isso. Devagar. Comprando os pais. Essas crianças aqui. São bênçãos. São bênçãos, são bênçãos. Amém, amém. Aleluia. Estamos as mãos para cá, novamente. Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoamos cada criança, Senhor. Meu Deus, abençoamos cada criança que está aqui, cada criança, meu Deus, que está na tua casa, Pai, nesse exato momento, meu Deus, os seus pais, meu Deus, cada criança, meu Deus, aonde quer que esteja, meu Pai, cada criança, meu Deus, que em nome de Jesus, meu Deus, seja abençoado, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, repreende, Pai, toda ação maligna para bem longe das nossas crianças, Senhor. Repreende o mal para bem longe, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, protege, Pai. Visita os corações, ó Deus, de cada pequenino, ó Deus, de cada adolescente, ó Deus, de cada jovem. Coloca sempre a alegria, meu Pai, desses corações para estar vindo à tua casa, Senhor, para te buscar e te adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos passar ali, Deus abençoe. Pastor Marcelo? Olá, pastor. Bem, gosto. Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos, Senhor, o Senhor tem vindo no nosso meio, Pai. Nós te louvamos, Deus, pelas palavras, o Senhor tem fé, Deus, para a vida do pastor Marcelo, Deus. Pai, pela vida também, Deus, da pastora Melissa, Deus. Cada pessoa que tem vindo aqui à frente, Senhor, o Senhor tem usado, Pai. Meu Deus, tem tudo isso, Pai, de uma unção poderosa sobre a vida do nosso pastor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Fala, Senhor, amém, Deus. Posso ouvir um amém mais forte para eu pregar mais animado? Está participando, amém? Amém. Irmãos, eu estava aqui pensando uma coisa aqui agora, quando eu falei orava pelas crianças, eu não sei se você parou para pensar nisso, mas é tão interessante essa bênção que os nossos filhos recebem aqui, antes de irem para essa linha, é tão interessante e é tão eficiente, que eu rapidamente comecei a pensar em cada filho, de cada pai aqui da igreja que eu me levei, e olha que interessante, nós temos filhos maravilhosos. Nós temos filhos saudáveis, nós temos filhos gostosos aqui. As minhas não, as minhas são santinhas. Deus para você. Mas nós temos filhos abençoadíssimos, não é verdade? Amém. Eu não me lembro de nenhum de vocês me ligar para falar, olha meu filho, não sei o que, minha filha. Graças a Deus, Deus tem cuidado.
Deus tem abençoado nossos filhos. Eu creio no poder dessa bênção que os meus filhos, que o seu filho recebe aqui na frente no domingo. É muito importante isso, é muito bom isso. Valorize isso em nome de Jesus, amém? Eu quero cumprimentar as pessoas que estão visitando. A Gorete trouxe uma pessoa ali, né? E tem a senhora que já não é visitante, mas às vezes quando eu olho e não te vejo, sinto sua falta. Mas eu não lembro o seu nome de jeito nenhum, não é nenhuma novidade, né? Eu não guardo o nome de ninguém. Como é que é o nome da senhora? Deusdete. E o senhor é o? João. Tem mais alguém visitando? Não. Tem não. O que nós vamos dizer para os nossos visitantes? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Nossa, Deus te abençoe. Depois você vai dar um abraço na Gorete, aquela dessa que eu te trazido aqui hoje. Você vai ver também que Deus vai te abençoar nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. Deus colocou algo no meu coração para compartilhar com você nessa noite. E talvez você vai gostar muito do que eu vou te dizer. Ou talvez você não vai gostar nem um pouquinho do que eu vou te dizer. Eu costumo ir muito na casa da minha sogra, do meu sogro. E eu e minha sogra nós temos o hábito de conversar muito, sabe? E a minha sogra ela é o tipo de pessoa que começa a conversar com você e começa a te falar umas verdades. Seja doendo ou não, você tem que ouvir aquilo. E às vezes essas verdades me incomodam um pouco, mas Deus me trata. Minha sogra não pensa na minha vida. E às vezes a palavra de Deus faz isso conosco também. Ela começa a falar algumas coisas que talvez nos incomodam um pouco, mas é para Deus te tratar. É para Deus trabalhar no seu coração, trabalhar o seu caráter, trabalhar a sua vida cristã, te levar a um nível mais elevado de intimidade, conhecimento de quem é Deus, o que Ele quer da sua vida. Amém, irmão? Eu estava meditando na minha casa, na palavra de Deus, estava lendo ali, eu gosto de ler o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, e comparar o que os quatro falam. E eu me deparei com um texto muito conhecido do livro de Mateus, que inclusive nós lemos muito no ano passado, retrasado. Lembra que nós fizemos um trabalho em cima de um tema que era buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça? Quantos se lembram disso? Eu estava lendo Mateus 6, que é exatamente onde fala sobre isso, e eu me deparei com o seguinte versículo, Mateus 6, no versículo 24, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Vou ler de novo. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Algumas traduções dizem não se pode servir a Deus e às riquezas. Não é isso? E esse texto ele traz em si um alerta para nós. Ele traz um chacoalhar para cada um de nós, para que nós possamos parar um pouquinho e meditar, identificar quem tem sido o nosso Senhor de fato. Eu não quero me ater ao detalhe de riquezas que o versículo fala, mas eu gostaria de te convidar para uma meditação de quem tem sido o Senhor da sua vida de fato. Quem tem coordenado as suas ações, quem tem dirigido as suas decisões, quem tem sido o seu Senhor de verdade. A palavra Senhor é muito usada na vida de alguém, ou para quem tem um senhorio ou exerce uma autoridade. A gente vê isso no quartel, por exemplo, né? Falar assim, aí, sim senhor, não é assim lá no quartel? E ao respeito danado, né? E em casa também, né? Antigamente, hoje nem tanto. As minhas filhas têm uma liberdade tão grande comigo que eu acho que elas nunca me chamaram de senhor. Eu não tenho isso como falta de respeito, é que na realidade a cultura vai se perdendo mesmo. Antigamente a minha mãe conta que quando ela não falava assim a mãe dela derrubava no chão e pisava no pescoço dela. Eu não sei quantas pessoas já experimentaram isso aqui no passado, os mais velhos, mas a minha mãe disse que minha avó pisava no pescoço dela quando ela esquecia de falar Senhor. Misericórdia! Porque essa palavra tem um peso. Aquele que é chamado por Senhor é aquele que tem autoridade. Por exemplo, quando seu pai te dá uma ordem, você fala assim, Senhor, não é assim? E vai lá e vai fazer, vai obedecer. Não é assim, sim ou não? Então o Senhor, o nosso Senhor é quem dita as regras das nossas vidas, vamos colocar assim. Nós precisamos definir, nós precisamos meditar e
descobrir quem tem sido o Senhor das nossas vidas. Enquanto eu bebo água, pensa aí. Quem tem sido o Senhor da sua vida? Nós precisamos colocar a Deus, a Cristo, como Senhor absoluto sobre as nossas vidas. E as nossas vidas têm que ser, ou as coisas têm que acontecer baseadas nas ordens de Cristo para nós. Porque Ele é nosso Senhor, sim ou não? Eu passei na porta da Igreja Universal e lá na porta está escrito: Jesus Cristo, e não é mentira, Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor sobre todas as coisas. A Bíblia diz que Ele está sentado acima de todos os tronos. A Bíblia diz que Ele está sentado acima de tudo e que a terra é estrado de seus pés, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele tem sido Senhor na sua vida. Responde isso para você mesmo. E se nós descuidarmos, se nós não tomarmos muito cuidado, algumas coisas vão tomando lugar de senhores nas nossas vidas e começam a ditar as regras para nós. Se nós não ficarmos muito atentos, se nós não abrirmos bem os nossos olhos, algumas coisas vão tomando o lugar de Cristo, vão tomando o senhorio de Cristo e vão nos dirigindo, e isso não é nada saudável espiritualmente falando, vai nos levar para um buraco espiritual tremendo. Se Deus tiver misericórdia, nós não sairemos de lá. Uma dessas coisas é a nossa vontade. A nossa vontade não pode ser Senhor das nossas vidas. Diga para o seu irmão aí: a sua vontade não pode ser Senhor da sua vida. A minha vontade não pode ser Senhor. Eu não posso ser servo daquilo que eu tenho vontade, queridos. Porque se eu me entregar, se eu for servir aquilo que eu tenho vontade, eu vou fazer tudo errado. Eu vou escolher tudo errado, eu vou decidir tudo errado. Sabe, eu vou frustrar os planos de Deus na minha vida. Eu vou achar que estou fazendo algo que é interessante, que é bom. Eu vou achar que estou fazendo algo que é benéfico, quando na verdade eu vou estar fazendo algo ruim. Eu vou estar escolhendo algo que não vai ser bom para mim. Porque a Bíblia fala de uma vontade, a Bíblia fala da vontade de Deus, que é boa e a vontade de Deus para a minha vida, ela é boa, perfeita e agradável. A Bíblia fala também que do meu coração procedem os planos, mas a resposta certa vem dos lábios de quem? Então eu não posso ser servo da minha vontade. Eu não posso servir porque eu quero. E tem gente que fala assim: por que você fez isso? Porque eu quis. Por que você foi assim? Por que você foi em tal lugar? Porque eu quis. Por que você escolheu isso? Porque eu quis. Servos da própria vontade. E nós não fomos chamados para ser servos da própria vontade. Não fomos chamados. Quando Jesus disse para os seus discípulos: olha, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me, ele estava falando exatamente da vontade. Essa palavra ela não se aplica ao seu espírito. Essa palavra não se aplica à saúde do seu corpo. Quando Jesus disse isso para os seus discípulos, ele estava dizendo: sujeite a sua vontade a minha, negue-se a si mesmo, negue as suas vontades e viva a mim. Tome a sua cruz e me segue. Ou seja, faça o que eu faço. Seguir é isso, sim ou não? Faça o que eu faço. Vá por onde eu vou, e não por onde você acha que deve ir. Não da forma que você acha que deve fazer. Não podemos ser servos da nossa vontade. Não podemos ser servos. Nós temos que escolher a vontade de Deus para as nossas vidas e seguir essa vontade a qualquer preço. É fácil fazer a vontade de Deus? Sim ou não? Esse é o momento que você responde. Queridos, é fácil abrir mão da sua vontade? Sim ou não? Um exemplo muito prático. Eu conversei com uma pessoa e essa pessoa comprou um celular. Não é você, Rodrigo? Rodrigo comprou um celular chique, está com o celular novo, só para divulgar. Uma pessoa falou para mim assim: pastor, eu comprei um celular que eu queria tanto comprar. Eu falei: que bom, meu irmão. Ele falou: olha, foi difícil demais comprar esse celular, porque às vezes, quando eu estava perto de comprar o celular, eu lembrava, eu percebi que eu tinha uma outra necessidade e tinha que deixar de comprar o meu celular para resolver uma outra questão. E eu fiquei imaginando o conflito entre a vontade e a necessidade. A vontade é: deixa essa conta para o mês que vem, vou comprar meu celular, vou comprar aquilo que eu quero, não é verdade? Deixa, muitas vezes nós até nos atrevemos a falar: deixa esse plano de Deus para depois, porque agora eu estou com vontade de fazer tal coisa. E a nossa vontade ela é muito perigosa, porque ela é enganosa. A nossa vontade ela é corrompida, ela está inserida num corpo corrompido. E nós precisamos matar a nossa vontade, vivemos a vontade de Deus para nós, que é boa,
Aleluia. Nós precisamos então pregar nossa vontade lá na cruz. Precisamos pregar o nosso eu quero lá na cruz. O eu quero não pode te dominar. Porque se você for dominado pelo eu quero, você vai bater a cabeça. Se você for dominado pelo eu quero, meu irmão, você vai se frustrar em muitos momentos da sua vida. Se você for dominado pelo eu quero, você vai perceber que você está indo numa direção errada, vai ter que voltar tudo de novo, para depois começar a seguir o caminho que Deus tem para a sua vida. Crucifica o eu quero, pega ele na cruz, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga, disse Jesus. O eu quero não pode governar a sua vida. Muitas vezes a vontade ela prejudica a nossa servitude, ela prejudica a nossa capacidade de servir a Deus. Quando eu ponho a minha vontade em primeiro lugar e nego a vontade de Deus para mim, eu estou simplesmente deixando ou permitindo que Deus não seja mais Senhor e que a minha vontade se torne Senhor. Quando eu não faço a vontade de Deus, Deus não é meu Senhor. Quem concorda? Ok? Quando eu não faço a vontade de Deus, Deus não é meu Senhor. Porque se eu não estou fazendo a vontade de Deus, eu estou fazendo a minha. Ou seja, de quem for. Deus só é meu Senhor quando eu estou servindo a Deus, fazendo a vontade dele. Imagine você, um rei, só um exemplo, um rei que tem os seus súditos, e ele manda chamar um súdito, manda chamar o Lucas. O Lucas é o representante do rei nas províncias. E aí o rei fala para o Lucas, Lucas, comece um censo, eu quero saber quantas pessoas tem na província. E o Lucas fala, ou não, vou fazer isso não. Que tipo de servo é o Lucas? Servo bom? Servo fiel? E você sabe uma coisa? A Bíblia fala de um momento que vai acontecer nas nossas vidas. Um momento que vai acontecer na sua vida, Fabrício. Um momento que vai acontecer na minha. Seja agora ou seja na hora que Deus quiser, que nós vamos ser postos diante de Deus. E Deus vai dizer uma coisa ou outra para nós. Ou Ele vai dizer, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Ou Ele vai dizer, servo mau, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Que tipo de servo nós somos? Quem é o nosso Senhor? É o Senhor Deus? Se Ele é o Senhor sobre as nossas vidas, como nós temos servido? Fazendo a nossa própria vontade? Ou buscando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas? Precisamos nos sujeitar à vontade de Deus. Eu sei que é difícil. É muito difícil. É um sacrifício constante. É um sacrifício real. É muito difícil. Nós abrimos mão de nós mesmos. Abrimos mão do que nós queremos. E muitas vezes o nosso inimigo é tão sagaz que ele coloca diante de nós aquilo que nós mais necessitamos. Assim como foi na tentação de Jesus no deserto, quando Satanás falou para Jesus, olha Jesus, transforma esses pães em peixes. Transforma essas pedras em pães. Estou lá na multiplicação dos pães. Essa palavra é maravilhosa demais, ela inunda a cabeça da gente. Quando o diabo falou para Jesus, transforma essas pedras em peixes. Você tem ideia de por que Satanás usou essa tentação nesse momento? Pedras em pães. Porque Jesus estava jejuando, estava morrendo de fome. Ele estava morrendo de fome. Não comia há muitos dias. E o diabo fala, você tem poder. Transforma essas pedras em pão. Come. Sabe, a tentação do inimigo, ela vem de encontro com a sua necessidade. Para que você tenha uma oportunidade de fazer ou não a vontade de Deus. Para que você tenha a oportunidade de entregar a sua vida ao senhorio de Cristo ou ao senhorio da sua própria vontade. No momento da sua necessidade, o inimigo pode trazer algo para te tentar, para te provar, para que você saia vencedor ou para que ele possa te destruir. Nós precisamos nos sujeitar à vontade de Deus nas nossas vidas. Nossa vontade não pode ser nosso Senhor. A vontade de Deus, Jesus é o nosso Senhor. E é a vontade dele que nós temos que praticar. Ah, pastor, qual é a vontade dele? Está aí no seu colo, aberto em Mateus 6. É a palavra dele. É nós vivemos aquilo que a palavra nos ensina. É nós vivemos aquilo que a palavra nos ordena. E olha, para nós que somos cristãos, para nós, eu gosto muito de falar isso, para nós que almejamos, desejamos, tentamos viver uma vida autêntica de cristão com Ele, nós não temos opção. Não é opcional viver o que está escrito aí nesse livro. Não é opcional. É a sua garantia de vida viver o que está escrito aí nesse livro.
Não é uma opção. Sabe, tem muita gente, até mesmo na igreja, que coloca o relacionamento íntimo com Deus, coloca as práticas espirituais como uma opção. Se eu quiser eu faço, se eu não quiser eu não faço. Mas isso, amados, é trágico. Diga comigo, trágico. Isso é trágico. É uma tragédia um cristão achar que vai crescer no conhecimento e na graça, que vai conhecer e prosseguir em conhecer a Deus sem fazer uso das práticas espirituais. Quais são elas? Leitura da palavra, jejum, oração, eu falo sempre disso aqui. É uma tragédia nós pensarmos, nós não temos opção. Nós precisamos viver isso. Pastor, eu não tenho vontade, muitas vezes eu também não, mas nós temos que sujeitar a nossa vontade à vontade de Deus. Precisamos sujeitar a nossa vontade à vontade daquele que é Senhor sobre todas as coisas. E a vontade dele é que nós sejamos conhecedores da palavra. A vontade dele é que nós tenhamos uma vida de comunhão com ele, que nós tenhamos o hábito de entrar nos nossos quartos, fecharmos a porta, dobrarmos o nosso joelho e orarmos. E entrarmos em comunhão com Ele. Amém, amados? Então a minha vontade não pode ser Senhor da minha vida. Outra coisa que não pode ser Senhor da minha vida, o meu trabalho. E digo mais, as minhas dívidas. Muitas pessoas vivem em função do trabalho. Tem gente que trabalha tanto, mas trabalha tanto que não tem nem tempo de ganhar dinheiro, como diz o pastor Cosme, um amigo nosso. Trabalha tanto que não dá tempo nem de ganhar dinheiro. Tem gente que é assim, tão apegada ao trabalho, trabalha. E digo mais, servo do trabalho e servo das dívidas. Eu tenho que trabalhar porque as dívidas não param. Quem já ouviu essa frase? Claro que você já ouviu essa frase. Eu preciso trabalhar porque as dívidas não param. E muitas vezes se envolve com o trabalho, e não tem tempo, nem ânimo, nem disposição para ter comunhão com Deus, para ter uma vida de intimidade com Deus, para viver a vida de Deus. E isso é trágico, diga trágico. Palavra da noite. Isso é trágico. Queridos, está errado. Nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para nos matarmos de trabalhar, para pagarmos as nossas dívidas e só depois darmos atenção para Deus. Não, está errado, está tudo errado. Ué, pastor, o que eu faço então? Eu começo a orar para que Deus pague as minhas dívidas? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu não quero plantar no seu coração essa loucura de achar que você pode comprar e não se preocupar em pagar, que Deus vai lá para fechar a fatura. Isso não vai acontecer. Seja responsável, sejamos responsáveis. Mas o que eu estou querendo te dizer é que nós não podemos colocar o trabalho em primeiro lugar. E quando o trabalho está em primeiro lugar, ele começa a afetar a sua vida com Deus. Você não vem mais à igreja, você não tem ânimo para fazer mais nada, porque você só trabalha, e afinal de contas você tem dívidas para pagar. E está tudo errado. Nós precisamos inverter isso. Nós deveríamos, na verdade, viver para servir a Deus. E o trabalho serve só para sustentar as nossas necessidades. Mas a nossa vida mesmo gira em torno de servir a Deus. Assim como o apóstolo Paulo fazia, olha que interessante. O apóstolo Paulo viajava de cidade em cidade, levantando igrejas, evangelizando, instituindo pastores, levantando obreiros, de cidade em cidade. Fazia isso o tempo todo como prioridade máxima de sua vida. E na hora que ele precisava pagar suas dívidas, ele fazia tendas. Mas eu não vejo em momento algum, na palavra de Deus, nas cartas de Paulo, em momento algum eu vi Paulo dizer: olha, eu gostaria de estar convosco, mas eu não posso porque eu tenho tendas para fazer. Paulo só disse: gostaria de estar convosco, mas não posso, quando ele estava lá na prisão e ainda assim fazendo a vontade de Deus. Então nós temos que parar, nós temos que desinverter os papéis. O nosso trabalho não é prioridade máxima sobre as nossas vidas. As suas dívidas, elas não são prioridade máxima sobre a sua vida. Você cristão, você é servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. A prioridade máxima sobre a sua vida é dar glória a Deus. A prioridade máxima na sua vida é viver a vontade de Deus para você, é estar em comunhão com Deus, na sua casa e na igreja, junto com seus irmãos. A sua prioridade máxima é essa. Pastor, o que eu faço com as minhas dívidas? Paga. Como? Trabalhando. Mas não colocando o seu trabalho acima de todas as coisas.
não dando tudo que você tem no seu trabalho para que não sobre nada, para servir a Deus. Não é essa a relação que Deus quer ter com você. E no final de um mês de correria, de trabalho, de enfado, vem um salário que é menor do que o valor das dívidas e nós começamos a orar: Deus, faz um milagre na minha vida financeira. Está errado? Tá não, nós temos que clamar pela misericórdia mesmo, mas poderíamos ter experimentado algo diferente, Deus. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós colocamos o Senhor como Senhor nas nossas vidas, as coisas são diferentes, queridos. As coisas são diferentes. Nós não podemos tratar o nosso trabalho como se ele fosse o nosso Senhor e o nosso Senhor. Nós temos comunhão com Ele nas horas vagas. Não, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos vir à igreja só quando nós temos ânimo. Não. Esse lugar aqui é um lugar de comunhão com Deus. Eu vou abrir meu coração para você, eu fico tão triste. Na quarta-feira, na terça-feira e na quinta-feira, de saber que tantas pessoas poderiam estar aqui e não estão. Eu ficaria muito feliz de poder ver todo mundo aqui em todos os dias de culto, não para me agradecer ou simplesmente para me alegrar. Isso é um sinal de que a igreja está saudável. Quando todo mundo quer vir à igreja, quando todo mundo deseja estar na presença de Deus, quando todo mundo deseja estar na casa de Deus, isso é um sinal de que eu estou bem com Deus. Isso é um sinal de que a minha vida cristã está funcionando e a sede de Deus em mim está acesa. E eu quero mais. E eu quero mais. É uma pena que só tenho 3 cultos durante a semana. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu vou na casa do irmão para nós orarmos. Eu ligo para o irmão para ele vir na minha casa para nós estarmos juntos, porque eu quero mais. Eu quero mais. Quando a minha vida cristã está no lugar, quando o Senhor está entronizado como Senhor da minha vida, quando eu estou praticando aquilo que Deus quer para mim, eu tenho sede. Vir à casa de Deus não é um peso para mim. Irmão, eu quero te dizer uma coisa: se vir a um culto é um peso para você, você precisa orar, você precisa colocar a sua vida no lugar. Se vir ao culto é um peso, eu quero te dizer, não é porque o culto é ruim, não. Não é porque a igreja está ruim, não. É porque a sua vida com Deus não vai muito bem, amado. Sabe? Me permita te dizer isso nessa noite. E continue me amando, por favor. É porque alguma coisa não está certa na sua vida. Alguma coisa está fora do lugar. E você precisa se colocar diante de Deus para que Deus possa te mostrar, para que o Espírito Santo de Deus possa te fazer entender a você mesmo. Esses valores têm que ser desinvertidos. A Bíblia fala que aquele que quer ganhar a sua própria vida, o que acontece? Ele vai perder. Às vezes nós escolhemos. Eu escolho descansar, eu escolho trabalhar mais um pouquinho, ao invés de estar na casa de Deus, ao invés de orar pelo meu irmão, ao invés de dar uma palavra para o meu vizinho. Isso não é vida com Deus. Isso não é servir a Deus, irmãos. Isso é valores invertidos. Isso é estar na contramão daquilo que Deus tem para cada um de nós. Nós precisamos desejar mais de Deus. Um cristão saudável, um cristão que tem a sua vida restaurada por Deus, ele no mínimo deseja mais de Deus. Nós cantávamos uma música aqui que dizia: tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Fome de ti me desespera, ou me desespero por tua glória, Senhor. Tenho fome de ti. Será que eu tenho essa fome toda mesmo? Eu preciso ter essa fome. Se eu não tenho essa vontade, sabe por quê? Porque Deus é uma fonte inesgotável de tudo aquilo que nós precisamos. E quanto mais o Senhor nos visita, quanto mais o Senhor derrama sobre nós, nós entendemos que nós precisamos de mais de Deus, de mais e mais e mais de Deus. E isso tem que ser o que nos move, amados. Então eu quero convidar você a orar, quero convidar você a colocar a sua vida na presença de Deus, para que Deus possa trabalhar o seu coração, para que Deus possa tratar. Se você está aqui nessa noite e vir à igreja é difícil, vir à igreja é um peso, se você não gosta do culto tal, se você não gosta do culto tal, você precisa orar, irmão. Porque na verdade eu não posso vir aqui porque eu gosto ou não gosto do culto, eu preciso vir aqui por causa daquilo que Deus vai fazer na minha vida. E quando eu creio, Deus faz. Quando eu não creio, eu moro vazio. E nós precisamos mudar, isso precisa ser transformado em nós.
O que diz lá em Mateus 6,33? Quem lembra? De cor. E as demais coisas? Precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Então presta atenção. Não se mata por causa do seu trabalho, não. Por causa das suas dívidas, não. Coloca Deus em primeiro lugar. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a palavra de Deus fala que as demais coisas serão acrescentadas. Se você ler o contexto do que isso está dizendo, do que Mateus 6,33 está dizendo, estava dizendo lá, olha para os lírios do campo, ninguém vestiu eles, ninguém fez um vestido para eles, olha como eles estão bem vestidos. Vocês são muito mais importantes para Deus do que essas plantas. Quanto mais o Senhor vai fazer na sua vida, em comida, nas suas necessidades, então busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, ou seja, as coisas que você precisa, não serão acrescentadas. Deus vai derramar sobre a sua vida. Inverte isso, irmão. Eu estava conversando com o Fabrício e agora mesmo o Fabrício me falou um negócio. Houve uma instabilidade no trabalho do Fabrício. Mas o Fabrício falou assim: mas eu estou tranquilo. Por quê? Porque o nosso trabalho não é prioridade. O nosso Deus é o Deus que abre porta e fecha porta. Oi? Alô? Então, nós precisamos crer no Senhor, amados. Pode deixar, Rodrigo. Vou no gogó. Você está me ouvindo bem? Amém. Amém? Então a nossa prioridade é o Senhor, nós servimos a Deus, nós não servimos aos nossos patrões, nós não servimos aos nossos clientes, nós servimos a Deus. E as nossas necessidades, o próprio Deus pessoalmente vem cuidar. Quando nós atendemos a palavra de Deus que diz, nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas elas são acrescentadas, e isso é uma verdade. A comunhão com Deus tem que ter prioridade nas nossas vidas. Tem que ter prioridade nas nossas vidas. Eu quero contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo. Quando nós viemos pastorear a igreja, a Melissa trabalhava numa empresa onde às vezes ela ficava até as 10 da noite trabalhando. Quem lembra disso? Lá no comecinho. E quando eu ia visitar as pessoas, a minha sogra sempre foi comigo. Pensa uma mulher disposta. E um dia nós estávamos na casa da Naete, uma visita, e a Naete falou assim: então pastor, o senhor e a sua esposa. Eu falei: não, peraí, ela não é minha esposa, ela é minha sogra. Mas todo mundo me via andar com a minha sogra, o que as pessoas iam pensar? Que ela era minha esposa. Então eu comecei a pensar: meu Deus, a Melissa precisa andar comigo, mas ela trabalha e ganhava bem, queridos. E eu coloquei algo no meu coração, eu falei para ela, meu bem, o dia que você sair dessa empresa, você não trabalha mais. E eu não sei se porque eu falei isso, se Deus já tinha algum plano. Poucos meses depois ela saiu da empresa onde ela trabalhava. E ela ganhava muito mais que eu na época. E nós tínhamos uma vida equilibrada, era muito tranquilo. Só que ela saiu do emprego. E quando ela saiu do emprego, eu me lembrei. Eu fiz um propósito com Deus. Falei: Deus, a pastora Melissa não vai mais trabalhar, ela vai me ajudar a pastorear. Ela vai estar comigo. Nós vamos te servir em primeiro lugar. Irmãos, nós passamos uma dificuldade danada no começo. Pensa no treino que foi difícil. Foi muito difícil. E às vezes apareciam oportunidades para ela. Lembra que eu te disse que o inimigo vai te tentar na sua necessidade? Faz um propósito com Deus para você ver se as coisas não vão acontecer de forma a te levar a escolher diferente. E apareciam oportunidades para ela. As pessoas ligavam: olha Melissa, você saiu da NET, olha, eu tenho uma oportunidade para você. Ela falava: bem, vai ser bom pra caramba, vamos ver esse negócio. Eu pensava, falava: bem, não vamos não. E ela ficava agoniada, ela sempre trabalhou. Mas eu queria muito servir a Deus junto com a minha esposa, que ela estivesse comigo. Eu queria colocar Deus em primeiro lugar, não me preocupar com as finanças, irmãos. Deus nos honrou de uma forma tão maravilhosa. Sabe, as demais coisas estão sendo acrescentadas até hoje. Hoje nós estávamos conversando sobre isso. Graças a Deus, nós temos as nossas dificuldades, como todo mundo tem, mas nós vivemos muito bem. Graças a Deus por isso. E há 6 anos a Melissa não trabalha. Graças a Deus por isso. Por que eu estou te dizendo isso nessa noite, irmãos? Eu estou te dizendo isso porque nós precisamos entender que nós precisamos buscar a Deus em primeiro lugar. Parar com aquele frenesi de que nós precisamos correr para fazer, para sustentar, para pagar. Não, nós precisamos parar com isso, vamos buscar Deus em primeiro lugar, colocar Deus em primeiro lugar, priorizar Deus, priorizar o Senhor. Irmão, o que acontece com você que é empregado na segunda-feira de manhã? O seu despertador desperta, o que você faz? Você desliga ele e fala: não, hoje eu vou ficar tranquilo aqui, eu vou orar, vou adorar, vou entrar em adoração. Desliga esse despertador que eu vou ficar aqui. Não, sabe o que você faz? Você levanta e corre no seu trabalho.
Irmãos, isso é ótimo, isso é saudável, isso é o correto. Mas nós precisamos ter pelo menos 1000 vezes mais esse zelo para com o nosso relacionamento com Deus. Pelo menos 1000 vezes mais. O Senhor tem que estar acima, Ele tem que ser Senhor absoluto sobre as nossas vidas. Sabe, absoluto. Se você escolheu, se você trabalha das 8 às 6 da tarde, todos os dias, arrume um horário para você dar glória a Deus, irmão. Mas da mesma forma, na mesma intensidade que você trabalha, sirva ao Senhor também, ou melhor, numa intensidade muito maior. Muito maior. Tenha tempo para Deus. Tenha tempo para colocar Deus como Senhor sobre a sua vida. O seu emprego não é o seu Senhor, o seu patrão não é o seu Senhor. Quantos patrões falam, olha, eu quero você lá na empresa domingo, e nós não temos coragem de dizer domingo não, porque domingo é o dia do meu Deus, domingo é o dia que eu estou na casa de Deus. Eu já recebi ligações de clientes que falam, olha, eu estou com uma urgência, eu preciso de você hoje. Eu falo, hoje não, hoje eu vou cultuar. Tem cliente meu que me liga às vezes durante a semana à noite e fala assim, você está na igreja? Porque sabe que a igreja é minha prioridade. É minha prioridade. Meus clientes sabem muito bem disso. Não atendo ninguém no domingo, só se eu quiser. E se não tiver tempo, se não for atrapalhar nada. Não atendo ninguém no domingo. Dos clientes, vocês eu atendo. Ô pastor, queria que o senhor viesse almoçar aqui, o senhor me atende, atendo. Na hora. Atendo prontamente, eu estou sempre pronto. Mas os meus clientes já sabem quem eu sou. Já sabem quais são as minhas prioridades. O meu cliente, tem um cliente aqui em Aparecida de Goiânia, e ele não sabe qual que é o dia do culto, e ele tem um hábito de me ligar à noite. Ele me liga às vezes, você está no culto, está na igreja, você pode falar comigo? Se é no dia de culto, eu nem atendo o telefone. No horário de culto, eu nem atendo o telefone. Então, irmãos, nós vamos priorizar Deus, e eu quero te dar um testemunho aqui. Se você buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Então nós vamos mudar isso. Olha, você não foi chamado para viver a correria do dia a dia em função do seu trabalho e para pagar suas dívidas. Não é isso que Deus quer para você. Deus quer para você uma vida abundante. Tem o seu emprego. Ai pastor, eu tenho que trabalhar muito lá no meu emprego para eu poder ganhar hora extra, senão não estou bom de pagar minhas contas. Eu te desafio a experimentar uma vida com Deus, em que Deus pode pegar o seu povo e transformar no mais que suficiente para as suas necessidades. Precisamos crer, irmãos, precisamos crer. Nós precisamos servir a Deus com fé. Não podemos servir a Deus com razão. Se nós tentarmos servir a Deus com razão, estamos fracassados. Precisamos servir a Deus com fé, queridos. E é essa fé que Deus gosta. Deus gosta de honrar a fé daquele que crê. Então coloque Deus como Senhor absoluto sobre a sua vida. Não coloque Deus em segundo lugar. Deixe Deus como Senhor absoluto sobre a sua vida. Sabe, não abra mão de um momento de intimidade com Deus por causa do seu trabalho. Não abra mão de um momento de intimidade com Deus porque você está cansado. Não abra mão, queridos. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Abre os teus olhos. Segue em frente. Vive a sua vida com Deus com intensidade. Em nome de Jesus. Quando nós falamos em servir a Deus, o que passa pela sua cabeça? Alguém pode me responder? Servir a Deus é o quê? Fazer a vontade de Deus. Quem mais? Escutei alguém falando por ali? Servir a Deus é maravilhoso, né? É maravilhoso. Mas o que é servir a Deus? Como nós servimos a Deus? Amando a Deus sobre todas as coisas. Boa. Vivendo para Ele. Clarice, isso é muito profundo o que você disse, hein? Vivendo para Ele. Obedecendo. Honrando. Então nós sabemos o que é servir a Deus. É levando uma palavra para o próximo, para o necessitado. É convidando o vizinho para vir à igreja para que ele tenha a oportunidade de ouvir uma palavra. É orando por ele, ou orando por quem quer que seja no momento de uma necessidade. Isso é servir a Deus, amados. É ser cristão. É testemunhar, é dar testemunho de Cristo onde quer que nós estejamos. Até mesmo dentro das nossas casas. Uma vez, eu fui na escola das meninas e tinha uma musiquinha aí do chinês que ele fazia assim, dançava, opa, não sei o que lá, lembra disso? Quem lembra disso? Foi uma febre, não foi? Foi uma febre, e um dia eu estava lá em casa e eu lembrei da música, a tal da música impregna na minha cabeça. Eu estou lá em casa e de repente eu comecei a cantar esse negócio e fazer assim, ó. A Gabriela olhou e falou, papai, você tem coragem de fazer isso na igreja? Eu falei, filha, não tem não? Eu acabei fazendo, né? Mas nós temos que dar testemunho até na nossa casa. Você tem que dar testemunho para sua esposa, para que a fé dela possa ser edificada e vice-versa. Eu tenho que dar testemunho para a pastora Melissa lá em casa, para que a fé dela possa ser edificada e ela também. Não é só quando nós estamos na igreja, quando nós estamos na rua, não. As pessoas precisam
para você e dizer: ali vai um servo de Deus. Quando Elias andava, as pessoas que viam Elias vindo, chegando na cidade, uns já corriam e diziam: olha, o profeta está chegando. E a pessoa falava: nossa, então eu vou lá para minha casa preparar um lugar para ele. Ele é homem de Deus. É essa referência que nós temos que ter. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar e servimos a Deus, honramos a Deus, vivemos para Deus. É isso que as pessoas veem em nós, um servo de Deus. O que as pessoas têm visto em você, o que as pessoas têm visto em mim, queridos. Se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar, começando das nossas casas, começando com o nosso testemunho para os nossos filhos, para as nossas esposas, para os nossos maridos, como é que as pessoas vão nos enxergar? E como é que nós vamos ser agentes do reino? Como é que nós vamos servir a Deus na vida daquele que não conhece a Deus, se nós não dermos um bom testemunho? Como é, Ilza, que você vai ganhar o seu vizinho para Jesus, se o seu vizinho presencia você batendo no chão todo dia? Cadeira, viu, João? Então, que testemunho nós temos dado? Que tipo de servo de Deus nós temos sido? Nós temos que ser servos úteis, servos bons e fiéis, aqueles que vão entrar para o gozo do seu Senhor. Lembra lá? Precisamos ser servos bons e fiéis, servos úteis, servos que dê para ser usados, que possam ser usados, que estejam preparados para ser usados. Nós precisamos disso sobre as nossas vidas. E se nós fizermos isso, nós colocamos Jesus como Senhor sobre todas as coisas, e aí nós vamos viver então a vida de Deus. Quero te desafiar, meu irmão. Eu falei isso domingo passado. Parabéns, Gorete, por ter trazido o João. Eu quero te desafiar. Cadê os seus vizinhos, meus irmãos? Cadê os seus vizinhos? Cadê aquelas pessoas que você conhece? Às vezes as pessoas falam aqui para mim: pastor, tem um amigo meu, ele está envolvido com droga. Tem uma amiga minha que o filho dele está usando droga. Beleza, vamos orar, mas cadê essas pessoas? Por que essas pessoas não estão vindo aqui? Por que nós não trazemos essas pessoas aqui? Porque nós não temos sido servos de Deus, nós não temos sido aptos para sermos usados por Deus na vida dessas pessoas. Precisamos disso. Precisamos convidar as pessoas, vamos gerar na vida das pessoas a oportunidade de conhecerem o reino de Deus. Isso é uma obrigação nossa. A Bíblia fala que os anjos gostariam de fazer isso, mas Deus colocou isso para que nós fizéssemos. Então, cadê seus vizinhos? Cadê a mãe daquele menino drogado? Cadê aquele menino drogado? Cadê aquela pessoa doente? Cadê? Nós precisamos ser usados por Deus na vida dessas pessoas e servir a Deus, amados. É nos envolvermos com todas essas coisas. É mudarmos completamente o nosso estilo de vida. Agora, as minhas noites de segunda, de quarta e de sexta não são noites de descanso simplesmente, mas são noites onde eu também sirvo a Deus, onde eu vou na casa de um amigo para testemunhar de Cristo para ele, onde eu vou na casa de um necessitado para orar por ele, porque eu sou servo de Deus. Isso precisa acontecer na minha vida e na sua vida. Nós precisamos servir a Deus assim, porque a nossa prioridade maior, a nossa prioridade absoluta é o reino, é a vida com Deus, é servir a Deus, porque Ele é o nosso Senhor, amados. Amém, queridos? Amém. É buscar a Ele em primeiro lugar. Você tem falado de Jesus para alguém? Não precisa me responder. Você tem falado de Jesus para alguém? Tem dito para alguém que Deus pode mudar as nossas realidades? Você tem dito isso para alguém? Sim ou não? Se não, por quê? Você não tem tido tempo? Você está trabalhando muito? Por quê? Pensa aí. Deus tem outros planos para as nossas vidas, amém? Nós somos ferramentas na mão de Deus. Deus quer nos usar. Nós precisamos estar preparados para isso. Então seja você um servo de Deus, que prioriza Deus, que coloca Deus em primeiro lugar, que busca o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e a demais, que vai experimentando acrescentar das demais coisas sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amado? Se coloca de pé então, por favor. Marinete, chama a pastora Melissa. Nós vamos orar. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Eu quero convidar você a orar comigo nessa noite, a clamar ao Senhor, ao Espírito de Deus, que sonde o seu coração e te ajude, te auxilie, para que você consiga colocar Deus, priorizar Deus, colocar o Senhor como Senhor sobre a sua vida, e as outras coisas serem secundárias. O seu emprego pode passar, Deus vai continuar sendo Deus. Você pode pagar as suas dívidas e contrair novas, Deus vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar sendo Senhor, então é Ele que tem que ser prioridade nas nossas vidas. Feche os teus olhos e abre a tua boca e fala com Ele nessa noite.
colocamos diante de Ti nessa noite, clamamos ao Senhor que a Tua palavra, Deus, venha transformar a nossa realidade nessa noite, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo sonde os nossos corações e transforme, Deus amado, a nossa realidade, que nós possamos, ó Deus amado, aprender a colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, a entronizar o Senhor, ó Deus amado, no lugar mais alto das nossas vidas, ó Pai, não tratarmos o Senhor como secundário, Deus, mas priorizarmos e honrarmos o Senhor em todo o tempo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Visita a Tua igreja, visita as nossas vidas, ó Pai, e gera em nós um coração que te adora em primeiro lugar, gera em nós, ó Deus, um coração que ao acordar, ó Deus, pense em Ti primeiro, para depois pensar no emprego, um coração, ó Deus, que ao despertar da manhã, ó Deus, adora o Teu nome, exalta o Teu nome antes de se preocupar com qualquer outra coisa, gera em nós, ó Deus, um coração adorador, em nome do Senhor Jesus. Ensina-nos a priorizarmos o Senhor, ó Pai, essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor.